Como podemos dizer que estamos próximos de Deus se não conseguimos ser próximos do nosso irmão? Mas Jesus vai ensinar para um religioso que o Deus que ele buscava no culto estava no caído que ele desprezou. A fé do religioso é um salve-se quem puder. Mas o evangelho, e Jesus vai dizer para o religioso, salve quem você puder. Acorda, igreja. O que acaba com a fome no mundo não é oração. O que acaba com a fome no mundo é a partilha do pão. Então eu vim aqui hoje dizer para você tomar muito cuidado. Porque se você não gosta do seu irmão, isto pode ser uma forte evidência de que você também não gosta do pai. Essa semana eu revisitei e comecei a meditar um pouco, mais uma vez de tantas vezes, a parábola do bom samaritano. E eu gostaria hoje de compartilhar com vocês o que o Espírito de Deus soprou no meu coração quando eu revisitei esse texto. Então, eu queria convidar você para a gente reler, ou você que nunca leu, para nós lermos juntos, Lucas capítulo 10, os versos 25 a seguir. Vamos ler junto? Diz assim o texto: certa ocasião, um perito da lei, levantando-se para pôr Jesus à prova, lhes perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e com todo e de todo o teu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Bingo! Faça isso. Pronto, e viverá. Mas ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão dos assaltantes. Estes lhes tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou-a sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Gente querida, viver em comunidade nunca foi uma tarefa fácil. É muito complicado para a humanidade lidar com relacionamentos. Aliás, é sempre bom a gente lembrar que o pecado é o agente das separações e a mãe das individualidades. Desde a era primata, as ideias, os conceitos, os rituais sempre foram mais importantes do que gente. Até hoje é assim. Se você pensa igual a mim, você é gente da gente. Mas se os seus ideais são diferentes dos meus, você então é descartável. Não presta para andar na nossa comunidade. Lendo esta parábola, percebemos que nada mudou. Jesus diz que 2 líderes religiosos vê uma pessoa caída e passa longe. O motivo, parece, dessa indiferença, motivo real pela qual eles se afastam do caído, são as ideias e as crenças individuais e pessoais que eles tinham.
Só que, é claro, a gente não pode desconsiderar que seria bem diferente se os dois tivessem encontrado uma sacola com ouro. Eu tenho certeza que o desdobramento da história que Jesus conta seria bem diferente, mas deixa pra lá. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Jesus propõe uma parábola certeira, pertinente para o contexto que ele estava. Porque a religião e o Estado, eles perseveravam nos ritos e nas tradições e eram mestres em desprezar pessoas. O que é engraçado é que, mesmo depois de 2000 anos desta parábola, mais de 2000 anos, a problemática da humanidade é a mesma. Sempre na história, em nome das tradições, em nome das ideias, em nome das teorias, pessoas se tornaram objetos descartáveis. Mesmo Jesus colocando um bom samaritano aqui nessa parábola, a cidade de Samaria também não era flor que se cheire. Uma universidade em Chicago fez escavações próximo ao templo de Astarote, em Samaria, e descobriram jarros contendo restos de crianças que foram sacrificadas. Tem um livro com o título E se Jesus não tivesse nascido, de James Kennedy. Ele faz uma análise do valor da vida humana antes e depois de Jesus. E ele vai mostrar que Jesus dividiu a história porque, além de salvar o homem e a mulher, ele também trouxe de volta a dignidade humana. James, no seu livro, ele narra o impacto de Jesus na civilização, promovendo compaixão, misericórdia, inclusive com os marginalizados, com os pobres. A valorização que Jesus deu, por exemplo, ele trata nesse livro, para com a mulher. A contribuição do evangelho na educação, no tratamento com escravos. Gente, era comum das meninas serem ou servirem de alimentos para cães, serem devoradas por aves de rapinas porque o pai queria um macho. Para você ter uma ideia, no Oriente Médio, filhos indesejados ou com algum tipo de deficiência eram deixados nas florestas para serem devorados ou morrerem de fome. E se nós formos falar da escravidão? Nós estamos falando aqui, por exemplo, no Brasil, que faz um pouco mais de 130 anos que a escravidão foi abolida aqui no Brasil pela chamada Lei Áurea. Na escravidão, por exemplo, era comum um senhor de escravos dar uma de suas escravas para que ela os suprisse na cama ou servisse para o convidado como um presente de hospitalidade. Isso acabou? Até hoje, gente. Nós encontramos pessoas trabalhando em condições deploráveis. Sim, até hoje existem as madames que tratam as suas colaboradoras, os seus colaboradores como serviçais, dando a essas pessoas salários miseráveis e achando que estão fazendo muito. Sim, em muitos ambientes, pessoas ainda são tratadas como coisa. É só você conversar. Se tem alguém, um amigo negro, preto, de periferia, converse um pouco com esses seus amigos e descubra como é que eles são tratados. Pior, gente. Pior. Vou falar. Segura a minha língua, Jesus. Mas eu vou falar. O pior é ver isto acontecer dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas. Gente coisificando gente. Enquanto a pessoa está fazendo e cumprindo as regras, ela é aplaudida e elogiada. Mas quando cai ferido ou ferida, é esquecido, é abandonado ou é abandonada. É assim que funciona
em muitos ambientes religiosos. Então não se engane. Como nos tempos de Jesus, a religião e o Estado continuam menosprezando gente em nome dos patrimônios, em nome do capital, em nome das estruturas, em nome das liturgias. É triste, gente, mas nós estamos perdendo a sensibilidade, a compaixão e a misericórdia para com o outro. Veja se não é verdade o que eu estou dizendo aqui para vocês. Nós estamos vivendo hoje a era do cancelamento, do linchamento virtual. Pessoas que em nome de uma ideologia, ou por maldade mesmo, em muitos casos, agridem, criam fake news, são racistas, são homofóbicos, são insensíveis para a compaixão. Mas quando se sentem ameaçados ou sentem os seus dogmas ameaçados, são até sensíveis demais. Porque para essa geração a lei é a seguinte: misericórdia para mim, linchamento para os outros. Então, gente, para uma geração egoísta, hedonista, exclusivista, é quase impossível o outro respirar, o outro ter direito de existir. Porém, meus amigos, no Evangelho, Jesus colocou pessoas na frente das coisas. Jesus era assim. Jesus não dizia, Jesus era assim. Em Marcos capítulo 6, verso 31, o texto nos diz que Jesus convidou os discípulos, depois de muito tempo de trabalho, cansados, chamou os discípulos e disse: vamos comer alguma coisa e descansar um pouco. Quando Jesus está indo com os discípulos descansar, a Bíblia diz que Jesus viu a multidão e viu a necessidade delas e teve compaixão e começou a ensiná-las. Jesus deixava de comer, mas não deixava ninguém para trás. Gente, para Jesus, era e é sagrado. Então, eu venho aqui hoje dizer para você, qualquer sistema que coisifique a mulher, o negro, o pobre, ou seja, que coisifique gente, deve ser combatido pelos discípulos de Jesus. Senhores, senhoras, a igreja não defende patrimônio, a igreja não defende templo, a igreja não defende política, a igreja defende gente. Você pode até estar se perguntando aí agora no seu coração: mas por que você está dizendo tudo isso, Helder? Estou dizendo tudo isso porque nós perdemos a mão. Muitos irmãos estão olhando tanto para o céu, para cima, que esqueceram de olhar para o lado, para o irmão. Valorizam tanto o divino a ponto de negligenciarem o humano como se houvesse uma dicotomia, divino e terreno. Deus e homem. Jesus propõe uma parábola e na parábola ele diz que dois religiosos viram uma pessoa caída. E olha o absurdo da narrativa do texto. Viram e se afastaram, passaram do outro lado. Jesus estava possivelmente tentando dizer que o religioso se preocupa tanto com a liturgia, tanto com os horários dos cultos, se preocupa e prioriza tanto a Deus que não tinha tempo para atender pessoas. Mas Jesus vai ensinar para um religioso que o Deus que ele buscava no culto estava no caído que ele desprezou. Enquanto o religioso quer saber como e o que eu devo fazer para ter vida eterna, Jesus vai ensinar para ele como quem já recebeu vida eterna se comporta. Nessa narrativa de Lucas capítulo 10, versos 25 a seguir, Jesus dá alguns indícios para nós de como que os seus discípulos manifestam vida eterna no mundo.
Como que os seus discípulos se comportam quando eles estão vivendo em um novo reino, que é o reino de Deus? Esta parábola quer nos ensinar que o evangelho é uma consciência relacional. Isto é, não existe espiritualidade sem o outro. Não existe espiritualidade sem relação, sem compromisso com o próximo. Porque, gente, pensa comigo aqui. Se somos todos um corpo e o outro faz parte de mim, Jesus vai ensinar que quando eu encontrar alguém, eu preciso primeiro me aproximar. Ou seja, ser próximo. Olha, gente, de uma vez por todas, vamos aprender uma verdade. Não existe próximo por telepatia. Isto é, próximo à distância. Próximo é próximo. Próximo é aproximação. Prioritariamente, tete a tete. Hoje, nós temos a ajuda, o auxílio da tecnologia, do contato virtual, que é válido. Que supre, inclusive, a impossibilidade que temos como os encontros de hoje em tempos de pandemia. Claro que é importante o contato virtual, mas, gente, ser humano precisa de toque. Precisa de calor humano. Precisa de preocupação real, de intencionalidade, de atenção. Não é à toa que Jesus diz que os dois passaram distantes e um se aproximou. Jesus está revelando uma das maiores virtudes, gente, da unidade, que é a aproximação. Porque não existe unidade sem aproximação. Porque a aproximação anula o eu para nascer o nós. Enquanto eu estou distante, é eu. Quando eu me aproximo, é nós. O religioso pergunta o que deve fazer para ter vida eterna. E olha que interessante a resposta de Jesus. Ao invés de Jesus dizer, procure a Deus. Pelo contrário, Jesus diz, cuida do irmão caído. Porque, gente, como podemos dizer que estamos próximos de Deus se não conseguimos ser próximos do nosso irmão? Então, ao invés de Jesus dizer, quer ter salvação? Vá para o templo. Aumenta o teu tempo de oração, jejue mais. Se aproxime de Deus. Mas não, olha o que o texto diz. Jesus diz para o religioso, se aproxime do teu irmão. Você percebe a diferença? É claro, gente, que Jesus aqui não está desmerecendo a oração, a leitura da Bíblia, o ir para o culto. Não. O que Jesus está dizendo é que nós só somos família. E se somos, que nós só somos famílias no ajuntamento. E se somos família, não faz sentido a gente se relacionar com Deus sem a presença do nosso próximo. O que Jesus está dizendo é que João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12, também disse. Olha o que João disse. Ninguém jamais viu a Deus. Olha aqui. Bom, se ninguém viu a Deus, e agora? Aí João vai dizer, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. É mais ou menos como disse a poetisa chilena Gabriela Mistral. Ela disse assim, eu procurei a Deus e não encontrei. Porque Deus não pode ser visto. Eu procurei a Deus e eu não encontrei. Aí ela diz assim, mas quando eu procurei o meu próximo, nos encontramos os três. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Qual era o problema do filho mais velho? Filho este representado pelo religioso. O pai? Não. O problema do filho mais velho era o irmão. Mas Jesus ensina na parábola
que só tem festa na casa do Pai quando os irmãos estão juntos. Então eu vim aqui hoje dizer para você tomar muito cuidado. Porque se você não gosta do seu irmão, isto pode ser uma forte evidência de que você também não gosta do Pai. Então Jesus disse para o religioso, se aproxime do seu irmão. Em segundo lugar, Jesus ensina que a aproximação exige comprometimento. Lucas 10:34, Jesus diz que o samaritano se aproximou, olha que interessante, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho e óleo, que era o método medicinal daquela época, e pôs sobre o seu animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. É mais ou menos o que Tiago diz na sua carta no capítulo 2, quando ele afirma o seguinte: saber da dor do outro, sem se comprometer com ele, é espiritualidade morta. Tiago 2,15 e versos 15, Tiago 2, versos 15 e 17 ao 17. Ele diz assim: se um irmão ou irmã estiver passando necessidade, ou de roupa, ou de alimento, e vocês disserem assim, vá em paz, arruma um jeito de se aquecer, coma alguma coisa até ficar sem fome, até se satisfazer. Sem, porém, disse Tiago, dar nada, de que adiantou isso? Aí ele conclui, assim também a fé. Sem obras, ela é morta. Sabe aquele tipo de gente, eu acho que você já deve ter esbarrado em gente assim, que para não se comprometer com a fome, diz que vai orar para Deus acabar com a fome? Acorda, igreja. Acorda, meu irmão. O que acaba com a fome no mundo não é oração. O que acaba com a fome no mundo é a partilha do pão. Mas nós preferimos o caminho mais fácil, que é o caminho da indiferença. É o tipo de gente que sabe, mas finge que não sabe, não vi. Não. Finge que não aconteceu, finge que não viu. É o que Jesus está dizendo, os religiosos fingiam que não viam. Pessoal, ter compaixão sem ação é ter apenas pena, é um sentimento de dó, nada mais. Até porque compadecer significa sofrer com. É compartilhar sofrimento. Mas o problema é que o interesse dessa geração são por coisas, por bem-estar pessoal, por bem-estar individual, por cumprir as suas regras. E a gente continua pensando ainda que os inimigos de Deus são os incrédulos. Mas não. Paulo disse aos Filipenses no capítulo 2, versos 18 e 19, que os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que fazem do seu ventre, do seu umbigo, o seu Deus. Isto é, são adoradores do próprio ego. São idólatras de si mesmo. É o meu primeiro, o do outro depois. Paulo está dizendo que gente que só pensa em si é inimiga e nega a cruz de Cristo. Aliás, o convite de Jesus foi este: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é extraordinário aqui na conversa de Jesus com o religioso é que o samaritano da parábola ajudou alguém que não tinha como retribuir. Isto aqui é espetacular. Aqui não tem jogo de interesse, toma lá da cá, eu faço por você, mas quero ver se você vai fazer por mim. Eu vou te ajudar, mas você tem que ir pro culto. Eu vou fazer por você, mas você tem que aceitar Jesus. Eu vou fazer algo aqui, vou te ajudar agora, mas saiba, na hora que eu precisar, eu venho aqui bater na porta. Não. Jesus disse que o samaritano encontrou um desconhecido.
quase que morto. Não tinha nada para oferecer a ele, ele apenas fez, sem jogo de interesse. Porque Jesus sabe como é que funciona a religião. É o lugar onde os interesses estão acima das pessoas. Sim, não se enganem. Dependendo de quem você é e o que você pode dar em troca, você é tratado como príncipe, como princesa nesses ambientes. Porque visando algo em troca, é que as pessoas fazem porque estão de olho em algum benefício. Ou seja, fazem por interesse. Tem gente que faz questão de ajudar porque foi um dia ajudado. Mas eu pergunto a você, que glória que tem nisto? E sabe qual é o problema? Neste jogo de interesse, nesse toma lá da cá, sabe quem sai perdendo? As relações, as pessoas. Porque quem não puder retribuir, desculpe a expressão popular, tá ferrado nesses ambientes. Por isso que Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 5, que o amor não busca os seus próprios interesses. Olha isso aqui. Quem faz por amor não considera o que vai receber em troca. Faz porque ama. O samaritano podia seguir como a maioria fez. Mas está todo mundo passando ao largo, eu vou passar também. Porque esse cara aí pode não ser flor que se cheire. Ele não foi pela maioria. Porque alguém que um dia recebeu os cuidados de Deus não consegue deixar de cuidar de alguém, de cuidar de um irmão. E você pensa que Jesus parou a parábola por aqui? Não. Para complicar ainda mais na cabeça do religioso, Jesus no verso 35 do capítulo 10 diz que o samaritano levou ferido para uma hospedaria, pagou 2 denários, que é aproximadamente 2 dias de trabalho de um homem, e disse assim: se alguma coisa faltar, eu volto para te indenizar, eu volto para pagar. Não vou deixar você no prejuízo. Então, em terceiro lugar, Jesus vai ensinar que não existe aproximação e comprometimento sem entrega. Jesus colocou aqui a referência em dinheiro, denário, pagamento. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que religioso amava dinheiro. Se tem uma coisa que religioso ama, é isso aqui, ó. E tudo que o dinheiro traz, fama, sucesso, exaltação, Jesus coloca dinheiro ali para complicar para eles. Porque para eles, ajudar já é demais. Agora, ter prejuízo, nem pensar. Gente, mas quem ama, às vezes para salvar alguém, terá que assumir a dívida. Talvez, para salvar o seu casamento, você terá que ficar com prejuízo. Às vezes, para salvar um amigo, você vai ter que assumir a culpa. O religioso quer se salvar. E Jesus recomenda a ele a salvar o irmão, a assumir a bronca é dele. A fé do religioso era a fé de muitos hoje, é um salve-se quem puder. Mas o evangelho, e Jesus vai dizer para o religioso, salve quem você puder. Entenderam? Não é salve-se quem puder. É salve quem você puder. Bom, gente, o horário já foi. Eu termino aqui chamando a sua atenção. E chamo a sua atenção para dizer que a conclusão dessa parábola não fala só do samaritano. Jesus está falando para o religioso sobre ele mesmo. Antes dele mandar cuidar do caído, quem era o caído na parábola? Eu e você.
Quem cuidou das nossas feridas, nos levou para um lugar seguro e cuidou da gente? O próprio Jesus. Quem pagou a dívida e ficou com toda a bronca e cuidou também e pagou o tratamento? O próprio Jesus. Então, em suma aqui, para concluir, ele estava dizendo para o religioso: assim como eu fiz por você, seja grato fazendo o mesmo por alguém. Aí a pergunta é, como? Vivendo Cristo de tal forma que quando alguém esbarrar em você, ele volte para casa se sentindo amado e amada. Bom, este é o Evangelho de Jesus.